Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre em que momento você deve tomar um passo adiante nos seus estudos de Bíblia, de teologia, de história, seja lá o que for, mas acredito que por você estar me acompanhando vai estar relacionado mais ao estudo bíblico em si. Então, inicialmente peço que você se inscreva no canal, assine as notificações e acompanhe esse vídeo até o final se gostar. Também na descrição do vídeo aqui você encontrará um curso de teologia, pagamento único, tá? Um valor super acessível, então aconselho para você. E talvez eu fale um pouco sobre ele aqui, mas sempre que eu falar de teologia, lembre-se do curso aqui na descrição, beleza? Ou na página inicial do canal. Aproveitando o embalo, já me segue no Instagram, Euclair Oliveira. E é isso. É, eu me peguei agora à tarde, enquanto eu descansava um pouco, pensando em algum tema para vídeo, falando, em que momento acho que a pessoa ela deve tomar a decisão de avançar os estudos? Ah, acho que o primeiro ponto é, se você sentiu, se você quer estudar, estuda, mete bronca. Só que eu já passei por uma fase da minha vida, por várias fases da minha vida, em que o estudo que eu fazia não era mais suficiente para responder as minhas dúvidas. Então, por exemplo, houve momentos da minha vida em que eu tive que estudar um pouco mais de profecia. Houve momentos da minha vida que eu tive que me dedicar um pouco mais ao estudo hebraico. Houve momentos da minha vida que eu tive que estudar um pouquinho de linguística. Porque eu necessitava, esporadicamente, eu percebi que o conhecimento que eu estava estudando, né, que eu sempre fui um aficionado dentro do campo teológico, eu estudei mais o grego e a crítica textual. Só que chega um momento em que isso não responde tudo. E aí eu tive que partir para um campo mais aberto, como a exegese, ou para o campo mais da história, que é o momento que eu passo mais da minha vida agora, ou para um campo. Entende? Então, é, é, a questão de um estudo que você deve fazer, ou você deve avançar, é primeiro, se você quer, então você quer estudar, estuda, mete bronca. Quem sou eu para dizer para você não estudar? Mas esse segundo ponto que eu estou colocando aqui, de que se o estudo que você está fazendo não te traz mais respostas, e você precisa de mais conhecimento, aí você tem que dar um passo a mais. Sabe quando você pega uma moto ou um carro, você manda a primeira marcha, acelera e o motor ele pede a segunda marcha? É mais ou menos isso no estudo. Você está andando lá em primeira marcha, e aí você tem que mandar uma segunda, e da segunda mandar uma terceira, e dali você começa a desenvolver mais rápido. É, me, e eu me lembrei de uma história muito interessante, de um jovem veio perguntar para mim, professor Clair, tô estudando isso, eu tô querendo estudar exegese, interpretação e não sei o que, e papapá. O cara chegou para mim, eu sempre aconselho o pessoal a estudar. Só que como era um jovem de uns 17 anos de idade, eu olhei para ele e falei assim, mas você já estudou as doutrinas básicas da sua igreja? Ele, não. Você conhece pelo menos os fundadores, alguns bons teólogos da sua igreja? Não. Já leu esse livro e esse livro da sua igreja? Não. Então pronto, mano. Não vá estudar uma área que você fica distante dos membros da sua igreja. Inicialmente. Falei, não estou dizendo para você não estudar exegese. Mete bronca. É bom. Só que, de certa forma, não adianta você estudar exegese ou você partir para áreas como grego, hebraico, crítica textual, se lhe falta ou se você não faz o básico. Qual é o básico? Sei lá, ler a Bíblia no ano todo, ler a Bíblia pelo menos umas 5 vezes na vida, né? Ser alguém ativo na lição da escola bíblica, estudar um pouco, cara, assim, profecia, olha, para quem quer estudar interpretação, acho que profecia é o melhor campo para você exercitar isso. Então, estudar bastante profecia, um pouco de profecia. Não estou falando para você se tornar um especialista, mas estudar um pouco. E quando você perceber que isso não é mais o suficiente para você, aí você bate a segunda marcha. Aí você bate a segunda marcha, que aí você está pronto. Porque não adianta nada o cara chegar, aprender regras gramaticais do grego, regras gramaticais do hebraico e começar a fazer merda na igreja dele ou vir no YouTube falar coisa, entendeu? Não adianta o cara aprender lá uma regra gramatical e achar que a partir disso vai sair doutrina.
Entendeu? Porque se estudar teologia fosse estudar regras gramaticais tanto do grego quanto do hebraico, nós não teríamos a teologia. Nós teríamos as regras gramaticais. Né? Então, nós incorremos a esse perigo. E também incorremos a um perigo de se esquecer que o estudo da gramática, da sintaxe é importante para o texto bíblico, né? Mas que, de certa forma, tem que dialogar. Né? Então, por que isso acontece? Porque a pessoa ela se especializou demais numa área e se esquece da outra. É isso. Eu sofro com isso. Olha, eu digo para vocês, eu sofro com isso. Mas falam, não, mas você tem um pouco de conhecimento. Não, não tenho. Eu conheço um pouco de grego, conheço um pouco de crítica textual, arranho um pouquinho ali em história e muito pouco de profecia, né? Principalmente voltado para do ponto de vista da minha igreja. Entenda isso. E gravo os vídeos aqui. Entende? E vou me virando, e vou me fortalecendo naquilo que eu sou fraco. Então, por exemplo, hebraico eu tenho o básico para sobreviver. Latim eu tenho o básico para sobreviver. Grego, básico para me virar. Dou aula de grego, tá? Então, para quem não sabe, sou professor de grego. Inclusive o curso de teologia na descrição do vídeo aqui eu indico. Então, como é que eu faço para avançar meus estudos? Sempre que eu estou estudando uma coisa, eu percebo que o que eu estou estudando, ou que eu tenho dúvidas, que eu não consigo sanar com o estudo que eu estou fazendo, eu avanço para outro. E sempre vou falar para os iniciantes, comece do básico. Não estou dizendo para você ficar preso no básico, não. Você vai estudar os autores, os fundadores da sua fé, fundamentar a sua fé, e depois você parte para estudos mais avançados. Não adianta você partir para estudos mais avançados sem ter o básico. É a mesma coisa que você querer chegar num tatame, colocar a faixa preta e achar que é faixa preta. Você aprende lá um golpe de faixa preta e dá lá e acha que é faixa preta. Não é. Por quê? Inclusive eu vi um mestre de jiu-jitsu falando isso. Às vezes o cara aprende um golpe lá que é para faixa preta aprender. Só que o golpe às vezes é muito perigoso para quem está sendo aplicado. E o faixa preta, por exemplo, ele tem o controle de força suficiente para aplicar o golpe sem gerar danos no oponente. Estamos falando de karatê, de jiu-jitsu, de artes marciais que você tem o mínimo de respeito ao oponente. Agora, se você quiser matar o cara, você pega um 3-8 e dá um tiro no peito dele. Entendeu? Então, mas, entende? Então, às vezes a gente quer aprender tudo, só que não tem o treino básico. O cara quer discutir grego, mas ele não estudou, sei lá, o básico de literatura. Então o cara quer discutir grego e nunca leu Machado de Assis na vida. Nunca leu os Lusíadas. Entende? Eu acho isso perigoso. Aí o cara fala, mas Bíblia não tem nada a ver com literatura. Mas se você não sabe ler, não sabe interpretar, não conhece o mínimo da língua portuguesa, né? Como é que você vai discutir coisas mais profundas? Não, parceiro, treino básico. Quando o básico não for mais suficiente, você vai para o avançado. Quando você avança, só que de certa forma, muitas vezes você tem que voltar ao básico. Eu mesmo, quantas vezes eu volto para o básico? Opa, estou estudando grego aqui, mas já estou me esquecendo de alguns versículos bíblicos. Volto e estudo a Bíblia em português. E pá. E corro para ser feliz. É assim. E com o passar do tempo, você vai se desenvolvendo. Vejam o meu canal. Quem quiser aqui, se é a primeira vez que você está no meu canal aqui, volta nos primeiros vídeos do meu canal para você ver o quanto mudou. Eu gravava vídeo em cima dessa mesa aqui. Dessa mesa aqui, ó. Meus livros cabiam em cima dessa mesa. Meia dúzia de livros quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube. Meia dúzia de livros. Hoje eu estou batendo 700 e pouquinho. 700 e pouquinho. Só que, quando é que eu comecei a gravar vídeo no YouTube? 2015. Lá para metade do ano, vai fazer 10 anos que eu estou dentro do YouTube, gravando vídeo dentro do YouTube. Meu primeiro vídeo aqui no canal é 2016. Estou há 10 anos. Então, existem certas coisas que você vai aprender com o tempo, com a experiência. Mais uma coisa própria minha aqui. Hoje, dia 12/1, estava mexendo na minha moto. Minha moto está ruim desde o domingo passado.
Mexemos mexi na corrente de comando dela, da moto, da bis. E a moto ficou fraca, não batia 50 por hora. Terça-feira eu trouxe um amigo para mexer aqui, inclusive ancião da igreja que eu frequento, o Gomes. Me deu uma força, a gente tentou mexer, não deu tempo, não conseguimos, continuou. Sexta-feira, mulher inventou, não, tem que mexer. Sexta-feira eu cheguei do trampo, fui mexer na moto, tentamos mexer, não conseguimos regular. Deu sábado à noite, tentei mexer, não consegui mexer. Deu domingo, hoje não consegui fazer a moto funcionar mais. Ela estava andando até sexta-feira. Hoje já não consegui andar. O que eu tive que fazer? Mandar para a mão do especialista. Então tem coisas que, às vezes, você tem que deixar na mão do especialista. Por falta do quê? De conhecimento, por falta de ferramenta. Então tem assuntos que você tem que simplesmente ignorar. Cara, minha esposa se divertiu mexendo na moto. Eu também me diverti, mas às vezes eu chego num ponto que eu canso, eu me irrito com moto. Serviços manuais eu me irrito, meu negócio é livre. Mas eu tenho que deixar na mão de um cara que mexe na moto todo momento. A mesma coisa, às vezes você chega e vê um cara aqui falando de grego, de hebraico, dando explicação, às vezes eu falo aqui, falo, nossa, esse cara... Não, é porque todo dia a gente mexe e são 10 anos mexendo com isso. São 10 anos nessa correria. São 10 anos no YouTube, eu estudo grego desde 2012. E você está começando, então eu sempre falo para todo mundo que chega para mim e fala, irmão, estuda profecia. Hoje eu tô te falando e tô te indicando o livro de profecia. Daqui 6 meses, se você fazer o que eu tô falando, daqui 6 meses é você que vai estar me indicando o livro de profecia. É você. E quem segue, acontece exatamente isso. O cara para de perguntar para mim e ele começa a me aconselhar. Por quê? Porque eu deixo na mão do especialista. A moto eu não consigo mexer, eu deixo na mão do especialista. Entende? Aí o cara lá que estuda uma outra área, às vezes ele vem perguntar para mim alguma coisa, mas não na dependência, vou te perguntar, não, é porque o cara, ele simplesmente, a área dele é outra, e o foco dele é outro, mas ele tá com uma dúvida pequena ali, às vezes precisa de uma opinião de alguém que estuda um pouquinho mais, e bronca. E a mesma coisa, eu acho que você tem que fazer. Se você quer estudar, estuda, mas a pergunta que você deve fazer é, você sabe o básico? Qual que é o básico? Você frequenta a lição da escola bíblica da sua igreja? Você já leu a Bíblia pelo menos umas 5 vezes inteira? Às vezes, você precisa ampliar seu conhecimento de maneira geral e você precisa fazer um curso de teologia. Então eu aconselho, faz um curso na descrição do vídeo aqui, pô, pagamento único, super bom, mais de quase 100 matérias, pelo menos a apostila deve ter umas 100. O curso já vale só por isso, né? E assim, desenvolve. Também outro ponto que você deve entender, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, você tem que olhar para o seu modo de vida também, né? Então, às vezes vai ser interessante você focar em uma determinada área de estudo, seja teológico ou histórico, né? Você tem que se dedicar um pouquinho mais a uma determinada área, porque é essa área que você precisa. Então, por exemplo, eu não preciso ficar estudando devocional, porque eu não sou ancião, não sou presbítero de igreja, eu não tenho cargo em igreja. O único cargo que eu tenho é professor de escola bíblica, né? Graças a Deus, não sou professor de escola bíblica. Não sou chamado para pregar, nada, sou professor de escola bíblica e os caras têm que me ouvir todo sábado de manhã. É uma tortura, né? Te garanto, é uma tortura. Então eu não tenho essa preocupação. Já esse amigo meu Gomes, cara, ele chegou terça-feira ajudando lá, mexendo na moto, e ele mesmo estava ouvindo o estudo que ele tinha que fazer, porque ele tinha que apresentar logo em seguida o estudo que ele estava ouvindo ali fazendo, né? A análise ali, um negócio mais introdutório, mais devocional, para pessoas que estão conhecendo o evangelho. Então é isso, às vezes você vai ter que se focar em coisas mais simples, e às vezes você vai ter que se focar em coisas mais complicadas. Vai depender do momento da vida que você enfrenta. E isso é importante. Às vezes o cara está passando por um perrengue no casamento ou no emprego. E não adianta ele começar a estudar grego. Não adianta ele começar a estudar hebraico. Não adianta ele se preocupar em exegese. Né? A não ser que seja um cara com muita opinião. Mas em geral não. Às vezes ele tem que resolver um probleminha e voltar a estudar. Não é todos os problemas da vida que você tem que resolver para começar a estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem momentos da sua vida que você não vai conseguir se concentrar num estudo mais aprofundado. Né? Eu mesmo dei uma freadinha no grego nos últimos meses,
uma freadinha de leve, assim, primeira marcha, não lendo a Bíblia todos os dias em grego, por exemplo, depois de 10 anos estudando, porque eu precisava me refinar no estudo de história. Eu estou me preparando para ser professor de história, então tem muitas coisas que eu deixei para trás por causa do estudo grego, que eu deixei para trás, que eu estou precisando me refinar agora. Opa, quero gravar vídeos de história. Aí eu vou ver, cara, e eu começo a perceber o tanto que eu sou falho nesse aspecto ainda. O quanto de literatura, na minha área de história, eu preciso, que eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque os últimos anos da minha vida, os últimos 12, 13 anos da minha vida, fui me dedicando ao estudo grego e crítica textual. Então, eu tive que deixar esse ponto um pouquinho de lado e avançar. E assim talvez você tenha que se organizar nos seus estudos. É o conselho que eu dou e é isso, beleza? Me segue no Instagram, vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? Me segue lá, me acompanha e tamo junto no campo de batalha. Um abraço, eu Clair Oliveira à disposição e fui.